E a mulher, ser mimoso e lindo, rodeado de encantos e atrativos incontestáveis, moralmente amesquinhar-se tanto, para chegar a tão funestos resultados. O que víamos, então, ali? Seria mulher? Porventura um monstro primitivo? Não. Víamos isso sim, um espírito defraudador da mais sublime quanto respeitável lei do Criador, a lei da reprodução da espécie para a finalidade suntuosa do progresso. A lei divina da procriação. Vultos negros, esgrenhados, como envolvidos em farrapos, padrão trágico da ruína, bracejavam contra 1000 formas perseguidoras que superlotavam o recinto rodeando-lhes a personalidade. Ao longo dos seus corpos entenebrecidos pelas impurezas mentais, notavam-se placas quais chagas generalizadas, sobre as quais desenhos singulares apareciam como decalcados em fogo ou sangue. Firmamos a atenção, procurando observar melhor, a um sinal do instrutor. Tratava-se da reprodução mental de embriões humanos que tenderiam a se desenvolver outrora, nos aparelhos procriadores carnais, mas que se viram repelidos do sagrado óvulo materno por ato de desrespeito à natureza como a paternidade divina, permanecendo, todavia, sua imagem refletida no perispírito da genitora infiel, como produto mental de um crime cometido contra um ser indefenso e merecedor de todo o amparo e da máxima dedicação. Várias daquelas criminosas entidades viam ser desfiguradas por 3, por 5, 10 imagens pequeninas, o que lhes alterava sobremodo as vibrações, desarmonizando-lhes completamente o estado mental. Cenas deploráveis, fiéis produtos da mente que só se alimentou da ociosidade nociva do pensamento, recordações luxuriosas, esmagadoras provas de conduta infiel à moral povoavam o lúgubre recinto, transformando-o em habitação de uma coletividade execrável, enlouquecedora. Lutavam as desgraçadas, bracejando sem tréguas, no intuito de repelirem as vícias macabras oriundas dos próprios pensamentos. Os pequeninos seres, outrora por elas sacrificados em suas entranhas, esvoaçavam em torno, levados das repercussões do perispírito para as ondas vibratórias da mente, já irradiadas, e aí refletidas através de magnífico, sublime serviço consciencial, castigando a infratora na sequência de leis naturalíssimas, por elas mesmas acionadas ao cometerem a infração. Eram quais moscas a zumbirem inalteravelmente em torno de um mísero canceroso, desorientando-o até a loucura em vista dos inevitáveis desequilíbrios daí derivados. Apresentavam-se algumas, além do mais, plenamente obsidiadas pelas individualidades do que deveriam habitar aqueles corpos repudiados, individualidades que, não lhes perdoando as deslustrosas ações, que redundaram em prejuízos para seus urgentes interesses espirituais, passaram a persegui-las com ódios e revoltas, afinados os seus perispíritos com os delas próprias pelas cadeias magnéticas naturais aos processos criadores do renascimento carnal, unificados ainda, como se continuasse no além-túmulo processo de gestação fetal iniciado no estado humano terreno que o infanticídio interrompera. Estas, dir-se-iam monstros fabulosos e nenhuma expressão da linguagem humana haverá que possa descrever a fealdade que arrastavam. Renasceriam, espiando o erro fatídico, calamitoso, consoante explicar o insigne catedrático, loucas e irremediáveis, na tentativa de corrigenda para as desarmonias vibratórias, uma vez que tais casos são irremediáveis na situação espiritual, seriam repulsivos monstrengos, deformados, enfermos, cujo grau de anormalidade levaria os homens a duvidar da sabedoria de um Deus onipotente, quando justamente estariam estes diante de formosa página da excelsa sabedoria. E outras marchariam para as trevas exteriores, onde rangeriam os dentes e chorariam até que se pudessem libertar do maior opróbrio que pôde deprimir o espírito de uma mulher à frente do seu Criador e Pai. As trevas exteriores, porém, mais não eram do que o estágio terrível em habitações planetárias inferiores à Terra, o degredo vergonhoso daquele que não mereceu acato entre as sociedades civilizadas de um planeta que tende a se elevar no concerto do progresso, rumo à fraternidade e à moral. Horrorizados do que vemos e de tudo quanto dizia o elucidador, e não isentos de surpresa, observamos serem os casos do manicômio feminino profundamente mais dolorosos e graves do que os da mesma instituição reservada a nós outros, os homens, porquanto estes ultrapassam na tragédia das consequências. Sentíamos-nos impressionados diante de tanta miséria, a qual, não obstante também culpados como éramos,
jamais pudéramos conceber. Bem preferiríamos o verbo enternecido de Aníbal, repleto da magia suave do Evangelho e das visões encantadoras do apostolado messiânico. Mas cumpria-nos aprender, porque firmáramos o propósito de progredir, e tudo quanto víamos seria labor de reeducação, experiência a enriquecer-nos a mente e o coração. Um dos aprendizes aventou a pergunta que bailava na mente dos demais. A estas não nos lembramos de ver no Vale Sinistro. O estado em que se apresentam não será antes próprio de locais como aquele. Supondes porventura que a generalidade dos delinquentes será obrigada, por força da lei, a permanecer em uma única e determinada região invisível? Esclareceu o mentor, condescendendo. Ou ignoráveis, que também se arrastam pelas baixas camadas sociais terrenas, em contacto com âmbitos viciosos com os quais se afinavam mesmo antes da desencarnação. Seu inferno, o abrasamento que lhes requeima a consciência, antes não se estabelece, de preferência, nas fornalhas dos remorsos por eles mesmos acesas na própria mente. Não. Estas, que aí vedes, não estiveram no Vale Sinistro, porquanto, o fato de gravitar para ali entidade considerada suicida, já traduz algo que implicará afinidades para o progresso normal no caso. Estas infelizes irmãs, porém, totalmente afinadas com as trevas, a consciência virulada por tremendas responsabilidades, e acompanhadas, todas, desde muito, por sinistro cortejo de entidades inferiorizadas na prática do mal, a cujas sugestões se prendiam através de laços mentais idênticos, ao expirarem, na vida carnal, foram envolvidas nas ondas vibratórias maléficas que lhes eram afins, assim permanecendo até agora e assim mesmo prosseguindo pelo futuro afora, até que expiações duríssimas, existências férteis nos serviços a prol do bem legítimo, venham a desatar os lhamas que ao mal as escravizaram, expungindo de suas consciências todo esse cabedal sinistro que as desfiguram no momento. Na deplorável situação em que as contemplamos, é bem verdade que se encontram em melhor estado do que já estiveram. Pelo menos estão sob dedicada proteção de fiéis amigos do bem, abrigadas em local seguro onde não mais as perturbarão os odientos comparsas adquiridos na prática do mal, tampouco os inimigos que desde muito lhes seguiam os passos, quais os corvos farejando a podridão. Muitas desgraçadas que aí vemos ao desencarnarem foram arrebatadas pelos componentes da falange perversa que fizeram jus com os desatinos que praticaram e aprisionadas em localidades tétricas do invisível e mesmo da própria terra, sendo ali submetidas a maus tratos e vezames inconcebíveis, indescritíveis. Casos existem em que as individualidades do que delas deveriam renascer, mas foram repelidas com muito acervo de prejuízos e sofrimentos. Associam-se aos seres perversos que as rodeiam para também castigá-las, com atos de execráveis vinganças. Outras, levadas por antigos pendores, permaneceram em antros de perversão e imoralidade, da sociedade terrena, durante longo tempo, aí vivendo animalizadas, mentalmente escravizadas a suezes instintos, ao passo que ainda outras, desesperadas, maldosas, acercavam-se de outras mulheres, ainda encanadas, e que lhes permitissem acesso, para sugerirem a prática de ações idênticas às que as perderam, tecendo, assim, ação perfeitamente demoníaca por inspirar-se nos mais degradantes testemunhos da inveja e do despeito, por não mais usarem também o envoltório carnal. Dizer-vos dos exaustivos trabalhos a que se impõem os servidores da seção de relações externas e demais voluntários, a fim de libertá-las das garras de tamanha degradação, será supérfluo neste momento, uma vez que deles tendes algumas noções, graças à vossa colaboração nos serviços da vigilância, colaboração que faz parte, como sabeis, do aprendizado que entre nós sois chamados a experimentar. Reencarnarão tal como se encontram e todas as providências já foram tomadas para a volta delas ao renascimento. Não estando em condições de alguma coisa escolherem voluntariamente, a lei impõe-lhes a renovação carnal, para a conquista de melhor situação, concordando com o grau de responsabilidade que trazem, ou melhor, o demérito acumulado pelos erros praticados impele-as a reencarnações expiatórias terríveis, o que quer dizer que, quando delinquiram outrora traçavam, elas mesmas, esse destino de trevas, lágrimas e expiações, a que não poderão escapar. Os complexos de que se rodearam são insolúveis no além-túmulo e, urgentemente necessitadas de melhorias vibratórias,
renascerão em qualquer meio familiar terreno onde igualmente haja resgates dolorosos a se confirmarem o bastante cristãos e abnegados para que queiram fazer a caridade de recebê-las por amor de Deus. O que não será assim tão fácil. As demais dependências do manicômio, assim como as filiais do isolamento e da torre apresentaram, ao nosso exame, dramaticidade comparável à que já foi por nós exposta, não nos permitindo, por isso mesmo, uma repetição descritiva. Tudo isso nos provou, entretanto, uma grande e esplendente verdade: a mulher é tão responsável quanto o homem, espiritualmente, à face da grande lei, porquanto, antes de ser mulher, é ela, acima de tudo, um espírito que se deverá afinar com o bem, com a justiça e com a luz, concordando de boamente a desempenhar as nobres e santificantes tarefas que lhe são confiadas pela lei do Criador, se não quiser incorrer nos mesmos deméritos e responsabilidades. Todavia, descobrimos ainda no departamento feminino uma seção inexistente nos parques residenciais masculinos, e que convirá descrever. Era o internato das moças, como lhe chamavam as boas vigilantes, espécie de educandário modelar para jovens suicidas, levadas ao sinistro ato por desequilíbrios sentimentais ou não, desilusões amorosas, etc., etc. Tal dependência existia tanto no parque hospitalar como na cidade Esperança, o que veio explicar-me não viverem estas em promiscuidade com os demais casos femininos, desde a internação na colônia. Durante o estágio no parque hospitalar, sujeitas a severo tratamento psíquico, sob os cuidados dos mesmos abnegados médicos que a nós outros assistiam, as que, no entanto, conseguiam melhoras vibratórias suficientes para o ingresso no parque reeducativo da cidade universitária eram dirigidas por virtuosos espíritos femininos, que tratavam de prepará-las para o retorno aos testemunhos na terra, tendo em vista deveres que acabavam de desacatar através da grave infração cometida com suicídio, e mais tarefas apropriadas aos desvelos da mulher. A iniciação, então, era realizada à sombra dos mesmos mestres que a nós outros atendiam, bem como o aprendizado nos setores da cooperação aos serviços internos e externos da colônia, conforme ficou esclarecido. Cursavam, enfim, uma academia feminina, onde deveriam aprender o legítimo papel a que é chamada a mulher exercer em contato com as sociedades terrenas, isto é, o papel da mulher virtuosa e cristã, porquanto fora justamente a deficiência desse ajuste o móvel dos arrastamentos que redundaram na temerosa infração em que se precipitaram. Não obstante, do manicômio jamais saíram contingentes para os cursos da referida academia, assim como raras foram as individualidades fornecidas pelo isolamento para os mesmos magnos preparativos. Geralmente, tais contingentes eram pequenos e, tal como a nós outros, os homens, sucedia, partiam do hospital matriz. Do internato das moças, porém, acudia sempre a maior percentagem para os variados cursos da cidade universitária. 7. Últimos traços. Faz precisamente 52 anos que habito o mundo astral. Tendo atingido através da violência de um suicídio, ainda hoje não logrei alcançar a felicidade, bem como a paz íntima que é o beneplácito imortal dos justos e obedientes à lei. Durante tão longo tempo tenho voluntariamente adiado o sagrado dever de renascer no plano físico material envolvido na armadura de um novo corpo, o que já agora me vem amargurando sobremodo os dias, não obstante tê-lo feito desejoso de sorver ainda, junto dos nobres instrutores, o elemento educativo capaz de, uma vez mergulhado na carne, proteger-me bastante, o suficiente para me tornar vitorioso nas grandes lutas que enfrentarei rumo à reabilitação moral e espiritual. Muito aprendi durante este meio século em que permaneci internado nesta colônia correcional que me abrigou nos dias em que eram mais ardentes as lágrimas que minha alma chorava, mais dolorosos os estiletes que me feriam o coração vacilante, mais atrozes e desanimadoras as decepções que surpreenderam o meu espírito, muros adentro do túmulo cavado pelo ato insano do suicídio. Mas, se algo aprendi do que ignorava e me era necessário para a reabilitação, também muito sofri e chorei, debruçado sobre a perspectiva das responsabilidades dos atos por mim praticados. Mesmo desfrutando o convívio confortativo de tantos amigos devotados, tantos mentores zelosos do progresso de seus pupilos, derramei pranto pungentíssimo, enquanto, muitas vezes, o desânimo, essa hidra avassaladora e maldita,
Tentava deter meus passos nas vias do programa que me tracei. Aprendi, porém, a respeitar a ideia de Deus, o que já era uma força vigorosa a me escudar, auxiliando-me no combate a mim mesmo. Aprendi a orar, confabulando com o Mestre amado nas asas luminosas e consoladoras da prece lídime proveitosa. Muito trabalhei, esforçando-me diariamente, durante 40 anos, ao contacto de lições sublimes de mestres virtuosos sábios, a fim de que, das profundezas ignotas do meu ser, a imagem linda da humildade surgisse para combater a figura perniciosa e malfazeja do orgulho que durante tantos séculos me vem conservando entre as urzes do mal, sossobrado nos baixios da animalidade. Ao influxo caridoso dos legionários de Maria também comecei a soletrar as primeiras letras do divino alfabeto do amor, e com eles colaborei nos serviços de auxílio e assistência ao próximo, desenvolvendo-me em labores de dedicação àqueles que sofrem, como jamais me julgara capaz. Lutei pelo bem, guiado por essas nobres entidades, estendi atividades tanto nos parques de trabalhos espirituais acessíveis à minha humílima capacidade como levando-os ao plano material, onde me foi permitido contribuir para que em vários corações maternos a tranquilidade voltasse a luzir, em muitos rostinhos infantis, lindos e graciosos, o sorriso despontasse novamente, depois de dias e noites de insofrida expectativa, durante os quais a febre ou a tosse e a bronquite os haviam esmaecido, e até no coração dos moços, desesperançados ante a realidade adversa, pude colocar a lâmpada bendita da esperança que hoje norteia meus passos, desviando-os da rota perigosa e traiçoeira do desânimo, que os teria impelido a abismos idênticos aos por mim conhecidos. Durante 40 anos trabalhei, pois, denodadamente, ao lado de meus bem-amados guardiães. Não servi tão só ao bem, experimentando atitudes fraternas, mas também ao belo, aprendendo com insignes artistas e virtuosos a homenagear a verdade e respeitar a lei, dando à arte o que de melhor e mais digno foi possível extrair das profundezas sinceras de minha alma. Não obstante, jamais me senti satisfeito e tranquilo comigo mesmo. Existe um vácuo em meu ser que não será preenchido senão depois da renovação em corpo carnal, depois de plenamente testemunhado a mim mesmo o dever que não foi perfeitamente cumprido na última romagem terrena, abreviada pelo suicídio. A recordação dolorosa daquele Jacinto de Ornelas y Ruiz, por mim desgraçado com a cegueira irremediável, num gesto de despeito e ciúme, permanece indelével, impondo-se às cordas sensíveis do meu ser como estigma trágico do remorso inconsolável, requisitando de meu destino futuro penalidade idêntica, ou seja cegueira, já que a prova máxima de ser cego fora por mim, anulada à frente do primeiro ensejo ofertado pela providência, mediante o suicídio com que julgara poder libertar-me dela, ficando, portanto, com esse débito na consciência. De há muito dever eu ter voltado à reencarnação. O que fora lícito aprender nas academias da Cidade Esperança foi-me facultado generosamente, pela magnânima diretoria da colônia, a qual não interpôs dificuldades ao longo aprendizado que desejei fazer. Até mesmo avantajados elementos da medicina psíquica adquiri ao contacto dos mestres, durante aulas de ciência e no desempenho de tarefas junto às enfermarias do Hospital Maria de Nazaré, onde sirvo há 12 anos, substituindo Joel, que partiu para novas experiências terrenas, no testemunho que a lei devia, como suicida que também era. Tal aptidão valer-me-á o poder tornar-me médium curador, mais tarde, quando novamente habitar a crosta do planeta onde tantas e tão graves expressões de sofrimento existem para flagelar a humanidade culposa de erros constantes. Faltava-me, todavia, o idioma fraterno do futuro, aquele penhor inestimável da humanidade, e que tenderá a envolvê-la no amplexo unificador das raças e dos povos confraternizados para a conquista do mesmo ideal, o progresso, a harmonia, a civilização iluminada pelo amor. Era estudo facultativo esse, como, aliás, todos os demais deveres que tenderíamos a abraçar, mas que os iniciados, particularmente, aconselhavam a fazermos, a ele emprestando grande importância, porquanto esse idioma, cujo nome simbólico é o mesmo de nossa cidade universitária, isto é, Esperança, Esperanto, resolverá problemas até mesmo no além-túmulo, facultando aos espíritos elevados o se comunicarem eficiente e brilhantemente,
através de obras literárias e científicas, as quais o mundo terreno tende a receber do invisível nos dias por vindouros, servindo-se de aparelhos mediúnicos que também se hajam habilitado com mais essa faculdade a fim de bem atenderem aos imperativos da missão que, em nome do Criador e por amor da verdade da redenção do gênero humano, deverão exercer. Ora, convinha extraordinariamente aos meus interesses em geral e aos espirituais em particular, a aquisição, no plano invisível, desse novo conhecimento, ou seja, do idioma Esperanto. Ao reencarnar, levando-o decalcado nas fibras luminosas do cérebro perispiritual, em ocasião oportuna advir-me a intuição de reaprendê-lo ao contacto de mestres terrenos. Eu fora, aliás, informado de que seria médium na existência por vindoura e comprometer-me a trabalhar, uma vez reencarnado, pela difusão das verdades celestes entre a humanidade, não obstante o fantasma da cegueira que se postou à minha espera nas estradas do futuro. Meditei profundamente na conveniência que adviria da ciência de um idioma universal entre os homens e os espíritos, do quanto eu mesmo, como médium que serei, poderei produzir em prol da causa da fraternidade a mesma do Cristo, uma vez o meu intelecto de posse de tal tesouro. Obtida, pois, a permissão para mais esse curso, matriculei-me na academia que lhe era feita e me dediquei fervorosamente ao nobre estudo. Não era simplesmente um edifício a mais, figurando na extensa avenida acadêmica onde suntuosos palácios se alinhavam em magistral efeito de arte pura, mas escrino de beleza arquitetônica, que levaria o pensador ao sonho e ao deslumbramento. Era também um templo, como as demais edificações, e nos seus majestosos recintos interiores a fraternidade universal era homenageada sem esmorecimentos, e sob as mais sadias inspirações da esperança, por ministros do bem, incansáveis em operosidades tendentes ao benefício e progresso da humanidade. Localizado num extremo da artéria principal da nobre e graciosa cidade do Astral, elevava-se sobre ligeiro planalto circulado de jardins cujos tabuleiros profusos também se multiplicavam em matizes suaves, evolando blatas de perfumes ao ar fresco, que se impregnava de essências agradáveis e puras. Arvoredos floridos, caprichosamente mesclados de tonalidades verde-gaio e como que translúcidas, ora esguios, de galhadas festivas, ou frondosos, orlados de festões garridos onde doces virações salmodiavam queixumes enternecidos, alinhavam as alamedas e pequenas praças do jardim, emprestando ao encantador recanto o idealismo augusto dos ambientes criados sob o fulgor das inspirações de mais elevadas esferas. Não foi sem sentir vibrar nas cordas sutis do meu espírito um frêmito de insólita emoção que lentamente galguei as escadarias que levavam à alameda principal, acompanhado, a primeira vez, de Pedro e Salustio, representantes que eram da direção do movimento universitário do cantão, isto é, espécie de inspetores escolares. Ao longe, o edifício fulgia docemente, como estruturado em esmeraldinos tons de delicada quintessência do astral. Dir-se-ia que os reverberos do astro-rei, que muito de mansinho penetrava os horizontes do nosso burgo, resvalando brandamente pelos zimbórios e pelas cornijas rendilhadas e graciosas, o envolviam em bênçãos diárias, aquecendo com ósculos de fraterno estímulo a ideia genial processada no seu interior augusto por um pugilo de entidades esclarecidas, enamoradas do progresso da humanidade, de realizações transcendentes entre as sociedades da terra como do espaço. Era, todavia, a única edificação refundindo tonalidades esmeraldinas e fiavas, em desacordo com as suas congêneres, que lucilavam nuanças azuladas e brancas, e que não obedecia ao clássico estilo hindu. Lembraria antes o estilo gótico, evocando mesmo certas construções famosas da Europa, como a Catedral de Colônia, com suas divisões e reentrâncias bordadas quais joias de filigrana, suas torres apontando graciosamente para o alto entre flamejamentos que se diriam ondas transmissoras de perene inspirações para o exterior. Os recintos interiores não decepcionavam, porquanto eram o que de mais belo e mais nobre pude apreciar nos interiores da cidade Esperança. Feição de catedral, com efeitos de luzes surpreendentes e um acento de arte fluídica da mais fina classe que me seria possível conceber, compreendia-se imediatamente não serem orientais e tampouco iniciados os seus idealizadores, que não pertenceriam à falange sob cujos cuidados nos reeducávamos e que antes deveria tratar-se de realização transplantada de outras falanges,
como que uma embaixada especial, sediada em outras piagas, mas com elevadas missões entre nós outros, e cuja finalidade seria, sem sombra de dúvidas, igualmente altruística. Com efeito, a uma interrogação minha, Pedro e Salústio responderam tratar-se de uma filial da grande Universidade Esperantista do Astral, com sede em outra esfera mais elevada, a qual irradiava inspiração para suas dependências do invisível, como até da terra, onde já se iniciava apreciável movimentação em torno do nobilíssimo certame, entre intelectuais e pensadores de todas as raças planetárias. Igualmente não era, como as demais escolas do nosso burgo, dirigida por iniciados em doutrinas secretas. Seus diretores seriam neutros, na terra como no além, em matéria de conhecimentos filosóficos ou crenças religiosas em geral. Seriam antes renovadores por excelência, idealistas a pugnarem por um melhor estado nas relações sociais, comerciais, culturais, etc., etc., que tanto interessam a humanidade. Ali destacamos grandes vultos reformadores do passado emprestando do seu valioso concurso à formosa causa, alguns deles tendo vivido na terra aureolados por insuspeitáveis virtudes, e com os próprios nomes registrados na história como mártires do progresso, porquanto trabalharam em várias etapas terrenas, nobre e heroicamente, pela melhoria da situação humana e da confraternização das sociedades. Surpreendido, ali encontrei pleiade cintilante de intelectuais de toda a Europa aderidos ao movimento, entre muitos o grande Victor Hugo, para só me referir a um representante do continente francês, ainda e sempre genial e trabalhador, dando de suas vastas energias a ideia da difusão de um inapreciável patrimônio entre a humanidade. Quando, por isso mesmo, tomei lugar no amplo e bem iluminado salão para o advento das primeiras aulas, confessava-me grandemente atraído para essa nova e admirável falange de servidores da luz. Uma vez no recinto, onde nuances docemente esmeraldinas se casavam ao rendilhado dourado da arquitetura fluídica e sutil, emprestando-lhe sugestões encantadoras, não me pude furtar a surpresa de averiguar ser o elemento feminino superior em número ao masculino, referência feita aos aprendizes. E, durante o prosseguimento de todo o interessante curso, pude verificar com que fervor minhas gentis colegas de aprendizado, as mulheres, se dedicavam à vultosa conquista de armazenarem no refolho do cérebro perispirítico as bases espirituais de um idioma que, uma vez reencarnadas, lhes seria grato lenitivo no futuro, afã generoso a lhes descortinar horizontes mais vastos, assim para a mente como para o coração, dilatando ainda possibilidades muito mais ricas de suavizar críticas situações, remover empecilhos, solucionar problemas com que porventura viessem a deparar no trajeto das reparações e testemunhos inalienáveis do porvir. E que de afeições puríssimas e blandiciosas, durante o mencionado labor. Ao amável aconchego dos meus companheiros de ideal esperantista, desde os primeiros dias harmonizadas as cordas do meu ser às suas vibrações gêmeas da minha, encheu-se o meu espírito de indizível satisfação, o coração se me dilatando para o advento da mais viva e consoladora esperança de melhores dias presidindo as sociedades terrenas do futuro, no seio das quais tantas vezes ainda renasceríamos, rumando para as alcandoradas plagas do progresso. Tal como no desenrolar das lições ministradas pelos antigos mestres Aníbal e Epaminondas, desde o primeiro dia de aula na Academia de Esperanto verificou-se magistral desfile de civilizações terrenas. Suas dificuldades, muitas até hoje insanadas, muitos dos seus mais graves impasses foram analisados sob nossas vistas interessadas, em quadros expositivos e sequentes como cinematógrafo, mostrando a humanidade a debater-se contra as ondas até hoje insuperáveis da multiplicidade de idiomas e dialetos, dificuldades que figuravam ali como um dos flagelos que assolam a atribulada humanidade, complicando até mesmo seu futuro espiritual, porquanto no próprio mundo invisível se luta contra estorvos motivados pela diferença de linguagem, nas zonas inferiores ou de transição, onde prolifera o elemento espiritual pouco evolvido ou ainda muito materializado. Minúcias, ramificações, consequências surpreendentes até mesmo dentro do lar doméstico, empeços desanimadores, no alongamento das relações e até do amor, entre as nações, os povos e os indivíduos, tudo foi magistralmente examinado desde as primeiras civilizações contempladas no planeta até ao século XX, que o próprio não alcançara no plano material. E, depois,
a simplificação dos mesmos casos, a remoção das mesmas dificuldades, a aurora de um progresso franco, também alicerçado na clareza de um idioma que será patrimônio universal, da mesma forma que a fraternidade e o amor, unindo ideias, mentes, corações e esforços para um único movimento geral, uma gloriosa conquista, a difusão da cultura em geral, a aproximação dos povos para o triunfo da unidade de vistas, a felicidade das criaturas. Soletramos, então, os vocábulos. Eram-nos apresentados artística e gentilmente, através de quadros vivos e inteligentes. Sobrepunham-se em sequências admiráveis de leitura, fornecendo-nos o de que necessitávamos para nos apossarmos dos segredos que nos permitiria mais tarde até mesmo discursar fluentemente, em assembleias seletas. Eram, portanto, álbuns, livros móveis, inteligentes, como que animados por fluido singular, a nos ensinarem a conversação, a escrita, toda a esplendente radiação de um idioma que se ia decalcando em nosso intelecto, permitindo-nos, quando reencarnados, a explosão de intuições brilhantes tão logo nos encontrássemos na pista do assunto. E tais eram as perspectivas que nos encenavam os fatos do cimo glorioso daquela conquista, que nos sentidos triplicemente irmanados a toda a humanidade, pelos laços amoráveis da doutrina do Cristo, pelo beneplácito da ciência que nos iluminava o coração e pela finalidade a que nos arrastaria o exercício de um idioma que futuramente nos habilitaria a nos reconhecermos como em nossa própria casa, estivéssemos em nossa pátria ou vivendo no seio de nações situadas nas mais diferentes plagas do globo terrestre, como até no seio do mundo invisível. Ora, a embaixada esperantista em nossa colônia não se limitava a facultar-nos elementos linguísticos capazes de nos confraternizar com os demais cidadãos terrenos, com quem seríamos compelidos a viver nos arraiais da crosta planetária, em futuro próximo. De quando em quando, das esferas mais elevadas desciam visitas de confraternização, no intuito generoso de encorajarem os irmãos de ideal ainda ergastulados nas dificuldades de antigas delinquências. Verdadeiros congressos que eram, tais visitas à nossa academia tratavam, em assembleias brilhantes, do interesse da causa, das atividades para a vitória do ideal, dos sacrifícios e lutas de muitos pares do novo empreendimento para sua difusão e progresso. Era quando tínhamos ocasião de avaliar a colaboração daqueles vultos eminentes que viveram na Terra e cujos nomes a história registrou, e dos quais falamos mais atrás. Grandes turmas de alunos, aprendizes do mesmo movimento, e pertencentes a outras esferas, aderiam a tais congressos, piedosamente colaborando para o reconforto de seus pobres irmãos prisioneiros do suicídio. Então, eram dias festivos em Cidade Esperança. Nas suntuosas praças ajardinadas que circundavam o majestoso palácio da embaixada esperantista, sobre tapetes de relvas cetinosas, garridamente mescladas de miosotes azuis, de azaleas níveas ou róseas, realizavam-se os jogos florais, perfeitos torneios de arte clássica, durante os quais a alma do espectador se deixava transportar ao ápice das emoções gloriosas, deslumbrada diante da majestade do belo, que então se revelava em todos os delicados e maviosos matizes possíveis à sua compreensão. Destacavam-se os bailados coreográficos e mesmo individuais, levados à cena por jovens e operosas esperantistas, cujas almas reeducadas à luz benfazeja da fraternidade não desdenhavam testemunhar a seus irmãos cativos do pecado o apreço e a consideração que lhes votavam, descendo das paragens luminosas e felizes em que viviam para a visitação amistosa, com que lhes concediam tréguas para as ominosas preocupações através do refrigério de magnificentes expressões artísticas. Então, a beleza do espetáculo atingiu o indescritível, quando, deslizando graciosamente pelo relvado florido, pairando no ar quais libélulas multicores, os formosos conjuntos evolucionavam traduzindo a formosa arte de terpsícore através do tempo e dos característicos das falanges que melhor souberam interpretá-la. Agora, eram jovens que viveram outrora na Grécia, interpretando a beleza ideal dos baletes de seu antigo berço natal. Depois, eram egípcias, persas, hebraicas, hindus, europeias, extensa falange de cultivadores do belo a encantar-nos com a graça e a gentileza de que eram portadoras, cada grupo alçando ao sublime talento que lhes enriquecia o ser, enquanto suntuosos efeitos de luz inundavam o cenário como se feéricos,
Singulares fogos de artifício descessem dos confins do firmamento para irradiarem bênçãos de luzes sobre a cidade, que toda se engalanava de esbatidos multicores, nuances delicadas e lindas, que se transmudavam de momento a momento em raios que se entrechocavam, indescritivelmente, em artísticos jogos de cores, entrecruzando-se, transfundindo-se em cintilações sempre novas e surpreendentes. E todo esse empolgante e intraduzível espetáculo de arte, que por si mesmo seria uma oblata ao supremo detentor da beleza, verificado ao ar livre e não no recinto sacrossanto dos templos, fazia-se acompanhar de orquestrações maviosas onde os sons mais delicados, os acordes flébeis de poderosos conjuntos de harpas e violinos, que eram como pássaros garganteando modulações siderais, arrancavam de nossos olhos deslumbrados, de nossos corações enternecidos, haustos de emoções generosas que vinham para tonificar nossos espíritos, alimentando nossas tendências para o melhor, ao nosso ser ainda frágil descortinando horizontes jamais entrevistos para o plano intelectual. Quantas vezes músicos célebres que viveram na terra acompanharam as caravanas esperantistas da nossa colônia, colaborando com suas sublimes inspirações, agora muito mais ricas e nobres, nessas fraternas festividades que o amor ao próximo e o culto à beleza promoviam. Mas tudo isso era manifestado em um estado de superioridade e grandiosa moral que os humanos estão longe de conceber. Sucediam-se, porém, os concertos, cânticos orfeônicos atingiam expressões miríficas, peças musicais perante as quais as mais arrebatadas melodias terrenas empalideceriam, certames poéticos em cenas de declamação cuja suntuosidade tocava o inimaginável, arrebatando-nos até ao êxtase. E o idioma seleto de que se utilizava esse pugilo magnífico de artistas pertencentes a falanges que viveram e progrediram sob a bandeira de todos os climas, de todas as pátrias do globo terrestre, era o Esperanto, aquele que iria coroar a iniciação que fizéramos, reeducando-nos aos conceitos da moral, da ciência e do amor. Só se admitia, no entanto, a arte clássica. Em nossa cidade universitária jamais presenciamos o regionalismo de qualquer espécie. E depois que as lágrimas banhavam nossas faces, empolgadas nossas almas ante tanto esplendor e maravilhas, diziam nossas boas vigilantes, acompanhando-nos ao internato para o repouso noturno, não vos admireis, meus amigos. O que vistes é apenas o início da arte no além-túmulo. Trata-se da expressão mais simples do belo, a única que vossas mentalidades poderão alcançar, por enquanto. Em esferas mais bem dotadas que a nossa existe mais, muito mais. Cumpre, porém, a alma pecadora refazer-se das quedas em que incorreu, virtualizando-se através da renúncia, do trabalho, do amor, a fim de merecer o gravitar para elas. O sentimento do dever leva-me a pensar seriamente na necessidade de volver aos páramos terrestres para testemunhar o desejo de me afinar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de entrever durante meu estágio nesta colônia. Não mais deverei permanecer em Cidade Esperança, a menos que pretenda agravar minhas responsabilidades com um estado de estacionamento incompatível com os códigos que acabo de estudar e aceitar. Incorreria em grave falta dilatando por mais tempo a reparação que a mim mesmo devo, bem como a lei do sempiterno, por mim espezinhada desde muitos séculos. Dos antigos companheiros e amigos que migraram do Vale Sinistro e que do hospital ingressaram na cidade universitária, sou eu o único que até hoje aqui permanece, desencorajado de experimentar as próprias forças nos embates expiatórios das arenas terrestres. Belarmino de Queiroz e Souza, o nobre amigo cuja preciosa afeição me era dos mais gratos lenitivos durante as difíceis pelejas espirituais a caminho da reabilitação, há 10 anos que partiu para novas experimentações, tendo preferido renascer no Brasil, por maior facilidade lhe oferecer, ali, o amparo da protetora doutrina que abraçou durante os preparatórios nas academias. Debrucei-me, comovido e afetuoso, sobre seu triste berço de órfão pobre, pois perdeu a mãe, tuberculosa, um ano depois do nascimento. Muitas vezes tenho sussurrado protestos de sempiterna ternura aos seus ouvidos infantis, durante as horas desoladas em que se põe a meditar, pequenino e infeliz, nos espinhos que já lhe ferem o coração. E muito hei chorado de compaixão e tristeza em contemplando sua infância angustiosa, o braço semi-paralítico, herança inevitável do suicídio no século XIX, mirrado e enfermo filho de tuberculose,
com idêntico futuro a guardá-lo na maioridade. Desejei partir com ele, servir-lhe de irmão, vivendo a seu lado a fim de ampará-lo, consolá-lo, a mim mesmo reanimando-o ao contacto de sua leal afeição. Impossível fazê-lo, porém. Seria missão de amor que não estaria ao alcance de um réprobo como eu, carente dos mesmos socorros e atenções. Na Terra, nossos destinos e situações serão diversos. Somente mais tarde, após a vitória dos testemunhos bem suportados, reencontrar-nos-emos, aqui mesmo, a fim de reiniciarmos a marcha para o melhor. Doris Maria igualmente se apresentou em seu favor. Desejava segui-lo no círculo familiar, pois que o amava eternamente, predispondo-se a sacrifícios por desejar suavizar-lhe as mesmas amarguras com os desvelos de um sentimento vazado na fraternidade cristã. Não lhe foi, porém, concedida permissão para tanto, porquanto tal abnegação implicaria círculo de infortúnios sucessivos e Doris possui méritos, tem direitos e compensações concedidas pela lei, no panorama social terreno, por ter vindo de uma existência em que palmilhou a áspera trilha de amarguras bem suportadas ao lado de um esposo incompreensível e brutal, trilha que o suicídio de Joel infelicitou ainda mais. Agora, seus guias não aconselharam novos sacrifícios pelo filho nos testemunhos que seria chamada a fazer e tampouco por Belarmino, que idêntico desgosto causara a sua velha e dedicada mãe. Ela velaria, antes, por ambos, qual sombra luminosa e protetora que do além projetasse, sobre o trajeto a realizarem, inspiração e consolo nas horas decisivas. Como vemos, não só Belarmino, mas também Joel descer as renovações reparadoras. João de Azevedo e Amadeu Ferrari igualmente voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas, e há 8 anos já que os vi ingressar no recolhimento para os devidos preparativos. Este último, presa de desgostos e inconsoláveis remorsos, nem mesmo terminou o curso de preparatórios que conviria a todos nós. Muniu-se de ardente coragem à luz dos ensinamentos do divino emissário e partiu, para o Brasil ainda, solicitando a mercê de um envoltório corporal negro e humílimo, onde positivasse pacientemente o duplo pesar que o afligia, o suicídio de ontem e a tirania de outrora, como senhor de escravatura que fora. E não sei, Deus meu, por que me não encorajei ainda a lhes imitar o gesto nobre, quando até mesmo Roberto de Canalejas não mais faz parte do corpo de médicos aprendizes do departamento hospitalar, pois acaba de tomar novas vestes carnais em formosa incumbência nos campos da terceira revelação, e quando Ritinha de Cássia, a linda e encantadora vigilante que tantas lágrimas enxugou os meus olhos torturados de penitente, Ritinha, a quem me afeiçoara com a mais doce ternura fraternal possível ao meu coração, imitou o gesto de Roberto. Nas pelejas planetárias não existirá tarefa matrimonial nas cogitações deste amigo admirável. Fiel ao antigo sentimento pela consorte adorada, preferiu antes servir a causas mais vastas, desdobrando-se em atividades a prol da coletividade. Rita, porém, caráter adamantino, coração evolvido para as altas aspirações, capaz, por isso mesmo, de positivar missões femininas de grande responsabilidade, pediu e obteve permissão de seguir no encalço de Joel, desposando-o após o testemunho que a este será indispensável frente à repetição das experiências em que fracassou, surgindo em sua vida como radiosa aleluia depois do que ele se reabilitar perante a própria consciência. Amavam-se. Bem cedo percebi-o. E, enquanto traço estas linhas, ponho-me a pensar sobre a excelsitude da bondade do Senhor dos mundos e das criaturas, que permite à alma humana tais compensações, depois do ressurgimento das trevas do pecado. Rita será, na terra, como foi no espaço, a vigilante amorosa e gentil que, no círculo familiar terreno, se rodeará de almas ainda carentes de amparo, consolando-as, reanimando-as, aquecendo-as sob as doçuras dos seus afetos, ao mesmo tempo que, através de virtuosos exemplos, as impulsiona para os caminhos da vitória. No vasto dormitório do internato de Cidade Esperança, onde habito desde os alvores do ano de 1910, só existem novatos. Às vezes profunda desolação vem acabrunhar minha alma, como alguém que, vivendo na terra muitas décadas, se visse deserdado da presença dos amigos e familiares mais queridos, contemplando as ruínas que a ausência dos seres amados, tragados pela morte, cavaram em torno de sua velhice, onde o gelo das íntimas agonias se aquartela,
tornando-o incompreensível e intolerável no conceito dos moços que agora lhe povoam os dias. Os leitos dos meus velhos amigos são hoje ocupados por entidades outras que, conquanto também afinadas por idêntico princípios e ideais, não estão a mim tão ternamente estreitadas pelas cadeias forjadas no tempo e nos infortúnios em comum. Ali está a janela de balaustre, bordados, ampla, dividida em 3 arcos de fino lavor artístico, lembrando construções hindus sublimadas por uma classe superior. Ao amanhecer, Belarmino se debruçava no seu peitoril para saudar a alvorada e comungar com o alto na patena augusta da prece. Aqui, a mesa singela em que me parece ainda haver debruçado o vulto constrangido e triste de João de Azevedo exercitando a programação das atividades convenientes ao seu caso, nos campos carnais. Acolá, dispostos pitorescamente sob os cortinados olentes das galhadas do parque, os bancos onde eu e meus velhos companheiros de infortúnio nos recreávamos, falando das esperanças que acendiam energias novas em nosso imo. Contemplo esses pequenos nadas e as lágrimas me acorrem aos olhos. São as saudades que sussurram angústias no recesso de minha alma, dizendo que devo imitá-los sem detença, à procura de solver as dívidas incômodas da consciência. Jamais, no entanto, me deixei ficar ocioso. Procuro serenar o coração entristecido, ao lado de meus caros conselheiros, dando-me ao afã de servir aos mais sofredores do que eu. Reparto-me entre as tarefas do hospital e variadas outras incumbências ao meu alcance, tanto na crosta do planeta como no perímetro de nossa colônia, únicos limites em que poderei transitar enquanto não apresentar à grande lei os testemunhos devidos. Mas nada disso será capaz de arredar das minhas ansiosas preocupações o juízo que de mim mesmo faço, juízo depreciativo daquele que sabe que principia a incorrer em novas faltas, agravando voluntariamente as responsabilidades que já lhe pesam. Dir-se-ia que não passo de um inescrupuloso parasito, a ocupar locais que melhor caberiam ao outrem. E o rubor me cobra as faces sempre que, pelas alamedas pitorescas da cidade, me entrecruzo com Aníbal de Silas, Epaminondas de Viga e Souriel-Mar, os quais há muito me dispensaram de suas aulas, até que, com a experiência do Renascimento, possa eu dignamente provar os valores adquiridos. Sorriem-me bondosamente, contemplam-me com interesse. Mas os olhares que me dirigem são como flechas de fogo ao perquirirem em minha consciência a razão por que me não animei ainda ao cumprimento do dever. Carlos de Canalejas e Ramiro de Guzmán muito me têm aconselhado nestes últimos tempos. Antes de partir para a reencarnação, fez Roberto que se estreitassem minhas relações de amizade com seu antigo sogro e amigo, recomendando-lhe ainda que se não olvidasse de a mim narrar, algum dia, a história dramática de Leila, cujo amor transportou as culminâncias da dor o coração de ambos. Tenho servido sob sua assistência frequentemente, o que me forneceu vasto campo de trabalhos no setor terreno, pois, como sabemos, ele é o chefe da seção de relações externas. Sob sua orientação tenho visitado os amigos de outrora, agora de volta ao cárcere carnal. Há cerca de 2 meses regressei de um estágio de 12 semanas nas plagas brasileiras, onde serviços de experiências, no campo da propaganda das verdades sublimes que hoje me edificam, absorveram minhas preocupações. Levou-me bom mentor a visitar Mário Sobral, reencarnado em certa capital tumultuosa do Brasil. Não me contive e deixei-me prorromper em copioso pranto à beira do grabato em que vi repousando o corpo mutilado do desgraçado amante e assassino da formosa Eulina. Sua habitação miserável, construída em frágeis tábuas de pinho e folhas de zinco arruinado pelo tempo, é a expressão da mais sórdida miséria dos brasileiros jungidos aos fogos de expiações dolorosas, na reconstrução sublime de si mesmos. Mas é também o único lar que convém à reencarnação de um antigo boêmio vaidoso dos dotes físicos, que, pelos antros de vadiagem brilhante e pela infâmia dos lupanares, desbaratou a herança paterna honrada e dificultosamente adquirida nos labores campestres. Andrajosamente vestido, pés descalços crestados pela continuação do contacto com as pedras e poeiras das estradas em que transita, mutilado das mãos, cabelos ainda revoltos, despenteados, tal qual o víamos desde o Vale Sinistro, no invisível, traços fisionômicos semelhantes aos que conhecíamos no além, enfermo e nervoso, atacado de estranha enfermidade que lhe tortura a traqueia como os canais faríngeos, o que o leva frequentemente a crises penosas, atraindo febre alta e tornando-o afônico,
sem família, porque outrora, em Lisboa, ultrajou o círculo familiar em que havia nascido, honrado e amorável, que a providência lhe permitira a fim de que o seu contacto virtuoso se munisse de boa vontade para realizações honestas, pobre, miserável, mesmo faminto, porque não foi depositário fiel no pretérito, dos bens materiais que o seu lhe confiara, antes dissipou-os, deles se valendo para a perversão dos costumes, analfabeto, uma vez que, universitário em Coimbra na existência pregressa, não aproveitara para nenhuma finalidade nobre a rica cultura intelectual com que a ciência das letras o dotara, antes deixou-se resvalar para a improdutividade, conturbando-se na bruteza dos costumes e incapacidades morais para a edificação de si mesmo como dos semelhantes. O que eu tinha agora sob meu olhar apavorado já não era aquele Mário cujo verbo brilhante e farto vocabulário encantava os companheiros de enfermaria, mas um infeliz mendicante, que estendia súplicas à caridade dos transeuntes. Era a ruína social reduzida ao mais baixo e amarguroso nível que me fora possível contemplar, e, por isso mesmo, prorrompi em pranto compadecido e angustiado. Mas ao meu lado Ramiro de Guzmán sorria enternecido, tentando reconfortar-me com a luminosidade consoladora das sábias apreciações emitidas. Exageras, Camilo. Não contemplamos um repositório de ruínas neste casebre ou neste fardo corporal mutilado, mas trabalho de reerguimento de uma alma pertencente à imortalidade, a quem os fogos de sinceros remorsos fustigaram, impelindo-o a conquistas enobrecedoras. Profundamente arrependido do passado mal, como deves recordar, Mário traçou ele mesmo o mapa de expiações que aí vês, enquanto o suicídio por enforcamento forneceu a origem da enfermidade nervosa e da insuficiência vibratória dos aparelhos faríngeos, uma vez que seu organismo perispiritual se viu grandemente atingido pelas repercussões dali advindas. O que vem demonstrar ser todo este lamentável presente obra do seu próprio passado e não punição provinda de um juiz austero ou inclemente que se desejaria vingar. Contempla as ruínas, dizes. Pois bem, destes escombros ruinosos, cuja visão te amargura, despontará para teu amigo Mário sobre a alvorada de progressos novos, porquanto, aqui se refazendo, estará solvida a dívida desonrosa que o atava às galés do remorso, reabilitando-o perante si mesmo e perante as leis que infringiu. Aliás, julgas, porventura, vê-lo aqui abandonado, à mercê tão somente da caridade das criaturas humanas? Enganas-te. Pois não é, antes, pupilo da legião dos servos de Maria. Não se encontra registrado no Hospital Maria de Nazaré. Deves recordar que tal encarnação é o tratamento conveniente a casos gravosos como o dele, sublime cirurgia que o levará bem cedo à convalescença. Irmão Teócrito não estará, porventura, à testa dos seus passos? Vigilantes e enfermeiras do hospital, como do departamento a que pertenço, não assistem carinhosamente, por ele velando como por enfermo grave, diariamente transfundindo energias, coragem, esperanças, sempre novas e mais sólidas, na sublime preocupação de ajudá-lo a remover as pesadas montanhas das iniquidades levantadas em seu destino pelos atos por ele próprio cometidos à revelia do bem. Frequentemente, eu mesmo não o visito, como neste momento faço, fiel às incumbências que me dizem respeito, e não encaminho seu espírito, muitas vezes, aos nossos postos de emergência do astral, no intuito de reconfortá-lo, avivando energias fluídicas no seu envoltório físico-espiritual, a fim de que suporte a amarga sentença que se traçou sem demasiados desfalecimentos. Não sabes, ao demais, que se arrasta entre sorrisos de uma conformidade que vem construindo vitória insofismável no ciclo expiatório inapelável que lhe cumpre vencer. Sente-se ele mesmo feliz, pois, nas profundezas da consciência, existe a iluminá-lo a certeza alvissareira de que assim, tal qual o vês, está cumprindo o sagrado dever de cidadão imortal, cujo destino será afinar-se com os ritmos harmoniosos da lei do bem e da justiça universais. Calei-me, resignado e pensativo, pondo-me a meditar nas resoluções urgentes que eu mesmo deveria tomar. De Guzmán pôs as mãos translúcidas sobre a fronte escaldante do antigo pupilo de Teócrito, transmitindo virtudes fluídicas que lhe beneficiassem a cabrunhadora dispenéia. Detive-me em concentração respeitosa, suplicando a governadora amorosa de nossa legião concedesse alívio ao mísero comparsa de minhas antigas desventuras, ao passo que,
Terminada a operação generosa, virou-se novamente o nobre amigo, consolativo. A providência nos enseja caminhos de glórias, meu caro amigo, em lutas fecundas entre lágrimas e oportunidades de redenção. E, no trajeto, concede aos penitentes arrependidos compensações que frequentemente não estarão à altura de apreciar, dados os impositivos criados pelo estágio em um fardo carnal. Virou-se para um ângulo sombrio do casebre, que eu deixara de examinar, preocupado com o quadro apresentado pela presença de Mário reencarnado, e apontou para uma forma que, humilde e silenciosa, velava o doente, enquanto costurava remendos em fatos já rotos, e disse: "Vês esta pobre mulher? Não poderás sequer avaliar o excelente trabalho de redenção que, sob as vistas do excelso mestre, se opera nos refolhos de sua alma, tão arrependida quanto a de Mário, entre os espinhos de pobreza extrema, de lutas tão árduas quanto dignamente suportadas." Busquei orientar-me, interessado e comovido ante o acento enternecido do nobre pensador que me acompanhava. Ao lado da porta de entrada, única existente no paupérrimo domicílio, procurando um pouco de claridade que auxiliasse no trabalho humílimo em que se entretinha, destaquei uma mulher de cor negra, pobremente vestida, porém, asseada, aparentando cerca de 50 anos. De sua fisionomia serena transpareciam singeleza e humildade. Admirado, interpelei o caridoso mentor. "Não a conheço. De quem se trata?" "Faze tu mesmo um esforço, Camilo. Penetra as ondas vibratórias do seu pensamento, que progride no trabalho das recordações, e vê o que sucedeu há cerca de 40 anos, ou seja, na época em que retornou Mário ao círculo carnal terreno." Obedeci, intrigado, enquanto a mulher negra se aproximava do enfermo, ministrando-lhe certa medicamentação homeopata, carinhosamente levantando-lhe a cabeça para, em seguida, retornar ao trabalho. Em derredor, o silêncio convidava a eclosão das recordações. Entardecia lá fora e o sol férico do Brasil esbraseava o ocidente com seus raios ardentes de ouro festivo, iluminando o firmamento com 1000 reflexos coralinos. Cá dentro a mulher pensava. Em torno do seu cérebro as imagens se erguiam em agitações e sequências caprichosas, enquanto, apavorado e comovido, eu lia e compreendia como num edificante livro aberto diante de meus olhos. Mário renascera em Lupanar. Sua mãe, inconformada com a maternidade, observando, para cúmulo de desgraça, a mutilação deprimente, e vendo o filho sem forças para soltar os alacres vagidos do recém-nascido, meio sufocado por contrações espasmódicas qual se mãos férreas o desejassem prematuramente estrangular, encheu-se de horror e prorrompeu em excruciante pranto, repelindo o monstrengo que concebera. Tratava-se de infeliz pecadora, a quem a maternidade seria empecilho à continuação da liberdade que se permitia. Contrafeita, pois, confiou o miserável rebento a uma pobre lavadeira que vivia pelas imediações, honestamente curvada sobre as duras tarefas impostas pela pobreza, prometendo gratificá-la mensalmente pelos serviços prestados ao pequenito. Aqueceu a boa operária, não visando tão só o acréscimo do rendimento para sua desprovida bolsa, mas, principalmente, obedecendo aos impulsos caritativos do bem formado coração que trazia, porquanto, adepta de um farto manancial de luzes e esclarecimentos a terceira revelação, não obstante a condição obscura que ocupava no plano social, sabia que a adoção daquele entezinho que assim entrava na vida terrena, rodeado de tão sombrios informes do passado e tão desoladoras perspectivas no presente, seria certamente desígnio traçado pelo alto. Recebeu-o, pois, em sua humilde choça, procurando amá-lo quanto possível, já que a sua porta batia ao nascer. Tinha ainda uma filha, menina de 10 anos, pensativa e trabalhadora, e que obedientemente cooperava com a mãe nas lides difíceis de cada dia. Afeiçoou-se a um irmãozinho que o destino lançara em seus braços e, para auxiliar o esforço materno, criou pacientemente o desgraçado enfermo, dedicando-se durante 40 anos à desvanecedora missão como jamais o faria uma grande dama. Morrendo-lhe a genitora havia mais de 15 anos e falhando bem cedo a promessa da gratificação pela mãe responsável, feita no momento do repúdio ao filho infeliz, ali estava ainda, fiel no posto de abnegação, trabalhando para que o desventurado irmão tivesse de esmolar pelas ruas o menos possível. Aproximei-me da mulher e,
Num gesto de agradecimento pelo muito que vinha concedendo ao meu amigo querido, descansei a destra sobre aquela fronte negra que, para mim, naquele momento, era como se aureolasse de adamantinos fulgores. Que Jesus a abençoe, minha irmã, pelo muito que faz pelo pobre Mário, a quem sempre conheci tão sofredor, murmurei.